Olá, seja bem-vindo a mais uma recapitulação da lição dos adultos. Hoje nós estaremos recapitulando a lição número 3, que nós estamos estudando agora no terceiro trimestre de 2024, e o tema da lição é o Evangelho de Marcos. Eu acredito que quem está assistindo o vídeo tem a lição. Se quiser acompanhar os textos pela sua lição com a sua Bíblia, seja muito bem-vindo. Pegue aí a sua lição, a sua Bíblia, deixe do lado. Vou estar mostrando os principais textos aqui também pelo computador. Mas se você preferir ler ali no físico, pode ir acompanhando com a gente, ok? Antes de começar, vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por estar conosco mais um dia aqui. Muito obrigado, Senhor, por ter colocado no coração dessa pessoa o interesse em ouvir da sua palavra, em estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais de ti. Por favor, Senhor, esteja falando ao coração dela e que o seu Espírito Santo esteja tocando a vida dessa pessoa e transformando-a por completo, Pai. Que o Senhor fale através de mim, que eu saia de cena e agora quem assuma seja o seu poder, seja o seu Espírito guiando este estudo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, para começar, vou me apresentar. Meu nome é Gabriel Willi, eu tenho 20 anos e sou um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sou professor da Escola Sabatina dos Jovens, mas em minha igreja nós estudamos a lição dos adultos. Fazendo uma breve recapitulação dessa lição que nós estamos estudando agora, o título da lição desse trimestre é o Evangelho de Marcos, e a lição já traz ali na introdução algo que eu acho muito interessante, que é esse quarto parágrafo, que fala assim: Marcos pode ser dividido em duas seções distintas, mas exatamente duas metades. Do capítulo 1 até quase o fim do capítulo 8, o livro trata de uma questão crucial. Quem é Jesus? E aí aqui na introdução já aparece a resposta. A resposta é expressa em seus ensinos e milagres. Então, o que a gente vai estudar hoje agora, nessa lição da Escola Sabatina, vai ser exatamente esse primeiro ponto. Quem é Jesus? E é isso que nós estamos estudando em todas as lições anteriores a esta. Então, fazendo uma breve recapitulação das primeiras lições, na primeira lição da primeira semana desse trimestre, nós estudamos o princípio do Evangelho. Então, nós começamos estudando ali sobre quem escreveu o Evangelho de Marcos, quem era João Marcos, esse homem que escreveu. Nós vimos que ele era um missionário, que à primeira vista parecia um missionário fracassado, como a lição coloca aqui, porque ele se desanimou com a missão, mas ele teve uma segunda chance, que foi concedida ele por Barnabé, se desenvolveu e se tornou o primeiro escritor de um dos evangelhos da Bíblia. O primeiro evangelho foi escrito por Marcos, e foi o que inspirou Mateus e Lucas depois a escreverem seus próprios evangelhos, que são conhecidos como os evangelhos sinóticos. E aqui nós começamos a ser apresentados já de início a quem era Jesus, como Marcos explica quem é Jesus. Nós entendemos quem que é João Batista, como foi o batismo de Jesus, e o sermão que Jesus fazia, que envolveu uma profecia de tempo, uma promessa de aliança e um chamado discipulado. Sendo essa profecia de tempo que o tempo estava cumprido, que essa aliança era o reino de Deus está próximo, e ele falava: arrependam-se, criam no Evangelho. Onde nós podemos achar isso? No capítulo 1 de Marcos, nós lemos todos esses textos, nós estudamos nos sábados anteriores, mas aqui, o que Jesus, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse era o sermão que Jesus fazia. E hoje nós somos chamados a pregar algo também que é baseado nas mensagens de Daniel 9 e Daniel 7:8, que nós conhecemos também no livro de Apocalipse, no capítulo 14, como as três mensagens angélicas. Eu estou utilizando no estudo a Bíblia Ara, porque é a Bíblia que eu utilizo aqui, então é uma Bíblia de estudos que eu gosto muito, que é a Bíblia de Estudo Andrews. Por isso que eu pego nessa versão, para vocês acompanharem mesmo quando eu estiver lendo aqui. Mas diz assim, Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Esse texto é totalmente conectado com aqui. Nós estamos falando que é chegada a hora do seu juízo. E esse anjo, esse mensageiro, leva essa mensagem, o Evangelho eterno, que diz: temei a Deus e deem glória a Ele, adorem-no. E é bem semelhante com essa mensagem que Jesus pregava. Então hoje nós somos chamados a pregar a mesma mensagem. E, um resumo rápido, foi isso que estudamos nessa primeira lição.
Já na lição da segunda semana, nós vimos um dia do ministério de Jesus. Nós acompanhamos um sábado ali que encerra esse primeiro capítulo de Marcos, que mostra sobre Jesus e o seu discipulado, sobre Jesus pregando na sinagoga, ele auxiliando a família de Pedro, fazendo visita aos membros, e vai mostrando várias coisas ali ao redor desse ministério de Jesus. Marcos finaliza com a apresentação de um dos temas que mais intrigam os teólogos, que no livro de Marcos, que é o segredo messiânico. O que seria esse segredo messiânico? O segredo messiânico é algo que está presente ali no livro de Marcos, que acontece quando Jesus olha e fala: Não conte a ninguém o que eu fiz por você. Então, quando nós vemos Jesus falando isso, gera até uma dúvida: por que Jesus curava as pessoas e falava para não contar? E ao longo do livro nós somos apresentados esse mistério, mas também a resposta desse mistério. E quem não estudou, fica aqui o convite para estudar, para relembrar a lição, essa segunda lição. Mas vamos agora começar a lição do capítulo, na lição número 3 desse trimestre, que tem como título Controvérsias. Essa lição ela é muito interessante porque ela aborda 5 histórias bem conectadas entre si que ilustram o ensino de Jesus, em contraste com o ensino dos outros líderes religiosos da época. Só para lembrar, na época de Jesus existiam os fariseus, existiam os herodianos, os saduceus, os escribas, e todos esses homens eles eram mestres da lei, eles eram letrados e estudavam muito a Bíblia, ou a palavra, né, o que eles estudavam na época, a Torá. Imagine que Jesus, ele era um pregador ali, sem nenhuma graduação, não tinha feito nenhuma universidade, estudou em casa com sua mãe, e ele é contra os ensinos de homens que eram doutores da lei, como eles são chamados muitas vezes. Ou seja, eles tinham um PhD no Torá, eles estudavam muito, eles conheciam tudo, toda a legislação, guardavam as 613 leis de Moisés, e abraçavam ali as suas tradições orais, as coisas que eles aprendiam de seus pais. E esses eram os homens que iam contra Jesus. Então, olhando no nosso olhar de hoje, fica até difícil pensar, nossa, mas qual era a autoridade de Jesus? Esse era o questionamento que muitas pessoas tinham, e que até mesmo os fariseus questionavam a ele. E a lição dessa semana, ela apresenta essas 5 histórias com todas essas controvérsias que aconteciam ali no meio do caminho, mas ela nos explica um pouco mais sobre quem é Jesus, nos explica um pouco mais sobre as pessoas ali no ambiente, o que acontecia com Jesus, que acontece conosco também. Para começar, nós chegamos aqui na lição de domingo, eu vou convidar vocês a lerem aqui comigo Marcos, no capítulo 2, os versículos 1 ao 12, que conta a história de um paralítico em Cafarnaum. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas vou estar mantendo aqui para vocês acompanharem. Está escrito assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Essa primeira história, que nos é apresentada agora já no capítulo de Marcos, traz muitas, mas muitas lições. Hoje, na escola sabatina, nós ficamos durante 45 minutos discutindo apenas essa história, e com certeza poderíamos passar um tempo a mais. Mas acredito que existem alguns pontos chaves que saltam aos olhos. O primeiro é destacado já nesse versículo, no versículo 5, onde diz: Vendo-lhes a fé. Jesus ele viu a fé daqueles homens, mas como a fé pode ser vista? Como a fé pode ser visual?
E a resposta nós temos aqui por aquilo, os atos daqueles homens que eles fizeram. Assim, um paralítico naquela época, qualquer pessoa que tinha alguma doença dessas, era considerado pela sociedade um pecador. As pessoas acreditavam que ou ele ou seus pais pecaram, e essa era a tradição judaica, e eles acreditavam que era por isso que ele tinha essa doença. Então, um homem desse não merecia perdão. Ele era alguém, um pária da sociedade. E esses 4 homens, 4 amigos deles, conduziram ele, literalmente carregaram esse paralítico até lá, subiram em um eirado, destamparam o eirado e baixaram ele. Isso demonstrava não somente a determinação desses homens, mas principalmente a fé que eles tinham, de que Jesus podia ajudá-lo. E aí Jesus viu essa fé. A nossa fé, ela é demonstrada por nossas ações. A importância das obras não é que as obras nos salvam, nós somos salvos pela graça. Mas as nossas obras demonstram a nossa fé e demonstram o nosso amor. Como neste caso, demonstraram o amor daqueles amigos para seu amigo paralítico. E Jesus, ele diz ao paralítico de primeira, ele não olha e fala, vou resolver seu problema, levanta-te e anda. Ele entende que o verdadeiro problema daquele paralítico, o verdadeiro desejo que aquele paralítico tinha em seu coração era o perdão de seus pecados. Tanto por essa tradição de que eles tinham, de que um filho herdava o pecado de seu pai, algo que, estudando a Bíblia, nós sabemos que não é isso que acontecia, mas também por acreditarem de que apenas os pecadores sofriam dessas doenças. Então Jesus ele vai e fala, filho, eu perdoo os seus pecados. Que era aquilo que o paralítico mais queria, perdão. E é interessante que os escribas, eles estão assentados lá, e eles começam a se questionar em seus pensamentos, né? Que coloca razoável em seu coração, em seus sentimentos. Que ele fala deste modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão que é Deus? É interessante que essa colocação dos escribas, ela está correta. Apenas Deus pode perdoar pecados. Qualquer coisa fora isso é blasfêmia. Nenhum ser humano pode perdoar pecados de ninguém. Um ser humano pode pedir perdão. O ser humano pode falar, não, Deus perdoa seus pecados, mas nenhum ser humano tem poder de falar, eu posso perdoar pecados. Qual que era o erro deles ali? É que eles achavam que Jesus era um ser humano. E Jesus, ele é um ser humano, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Então, por Jesus ser Deus, ele pode perdoar pecados. E aqui nos é apresentado o primeiro conflito que nós estudamos na lição dessa semana, que é um conflito com os líderes religiosos da época, sobre a autoridade de Jesus. Eles acreditavam que Jesus não tinha autoridade para perdoar pecados, eles não acreditavam que Jesus era Deus. A Bíblia Andrews traz um comentário em que ela diz assim, quando os judeus falam que era blasfêmia, nem mesmo o Messias vindouro poderia perdoar os pecados, já que aguardavam um ser humano da linhagem de Davi. Eles acreditavam que nem mesmo o Messias, ou o Messias na figura como eles esperavam, seria alguém com poder de perdoar pecados. Pois, lembrando, o Messias que eles esperavam era um líder político, alguém que lutaria por eles, que derrotaria os inimigos, romperia a escravidão que eles tinham, o domínio que eles tinham para o Império Romano. Então, eles não acreditavam nem mesmo que o Messias, tão aguardado, seria alguém com poder de perdoar pecados. E Jesus, ele percebe, ele lê os pensamentos desses homens. E a lição, ela traz isso, bem colocado aqui, de que aqueles líderes, eles tinham perdido de vista o que realmente importava. E eles não mudaram a sua percepção sobre Jesus, embora Jesus tenha dado evidências de que veio de Deus. Ele mostrou que era capaz de ler a mente deles, curou um paralítico na presença deles. Então Jesus deu todas as evidências ali, mas mesmo assim eles não queriam acreditar. E aqui Jesus usa uma técnica muito interessante, e a lição pontua isso, de que é o do maior para o menor. Como assim? É muito fácil, e existe até uma piadinha que conta isso, de um sujeito que olha para o amigo dele e fala, eu ensinei meu cachorro a ler. O amigo dele olha e fala, mas como assim você ensinou seu cachorro a ler? Ele fala, é verdade, quer ver? E ele entrega um livro, o cachorro olha assim pro livro e depois olha pro dono. O sujeito fala, tá vendo, seu cachorro não sabe ler. Ele falou, sabe sim, eu ensinei ele a ler, mas eu ensinei ele a falar. Jesus aqui, ele usa uma estratégia parecida com essa, da piadinha do cachorro, que ele primeiro diz que os pecados do homem está perdoado. Então, para os escribas, eles falam, ele está blasfemando, isso é blasfêmia. Então, Jesus olha e fala, bom, é muito fácil eu falar que perdoou pecados, porque eles não têm como comprovar que realmente esses pecados estão perdoados. Mas então, já que eu falei que eu perdoei pecados, agora eu vou fazer com que ele ande, que era a parte mais difícil. Então, se Jesus faz o que é aparentemente mais difícil, você pode imaginar que ele acertou no mais fácil.
E essa é a tática que ele utiliza ali para demonstrar a sua autoridade. E ele enfatiza isso. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, então ele faz essa ordem ao paralítico. É interessante que isso já nos traz muitas lições. Nos mostra que é importante nós demonstrarmos a nossa fé através daquilo que nós fazemos, nos mostra a importância do companheirismo e da amizade, mostra que Jesus ele sabe as nossas necessidades, mesmo que nós não falemos. Em momento algum nessa cena, todo paralítico fala uma palavra, mas Jesus sabia o que ele precisava e Jesus conduziu as coisas. Mostra também a importância da nossa fé, de que nós precisamos pedir as coisas a Jesus com fé, e mostra de que o problema também, o perigo do legalismo, de acreditar que apenas essa parte teórica, as tradições, acreditar que as tradições estão mais corretas. Os líderes ali, com todo o seu orgulho, com toda a sua arrogância, e por acreditar que eles eram os únicos que entendiam da Bíblia, entendiam da palavra, eles desprezavam Jesus. Eles não conseguiam entender, não conseguiam enxergar Jesus e ver quem era Jesus. E foi isso que levou eles a cometer esse erro. E nós já vimos aqui o primeiro conflito, que foi o conflito entre Jesus e os líderes religiosos. Em seguida, já indo para a lição, ela nos traz um texto que eu gostaria de ler com vocês, mas também fazer a conexão com outro texto, que são muito interessantes já, que nos preparam para a próxima história, que é apresentada aqui em Marcos, no capítulo 2, que é Miqueias 6. Como a gente viu, os líderes religiosos aqui, eles olham e eles não conseguem entender quem é Jesus. E em Miqueias 6 explica algo que já demonstrava qual deveria ser o comportamento esperado desses líderes. Está escrito assim no versículo 6 ao versículo 8. Com que me apresentaria o Senhor e me inclinarei ante o Deus dos céus? Virei perante ele com holocaustos, ou seja, ofertas, bezerros de um ano, que era uma oferta que eles davam, sacrifício. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeites. Esses eram alguns sacrifícios que o povo de Israel fazia, mas aqui Miqueias ele já está falando em grande escala, milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Então ele faz uma referência a Abraão. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. É isso que Jesus quer, é isso que o Senhor quer, é isso que Deus pede de nós. Então Miqueias responde essa pergunta. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Esse era o erro dos líderes religiosos daquela época. Eles eram legalistas, eles acreditavam que apenas o estudo, que apenas o conhecimento era o suficiente, que eles não precisavam colocar essas coisas em prática. E era isso que não levava eles a entenderem quem era Jesus. Esse ponto é extremamente importante para a gente entender, e nós vemos depois uma outra conexão também na Bíblia com isso, no livro de Isaías, lá no capítulo 58, que é um capítulo muito bonito, que fala sobre o verdadeiro jejum. Naquele tempo, nós vamos ver um pouco mais sobre isso, mas os fariseus, eles complicaram ainda mais a situação. Como assim? Vamos explicar isso de outra forma. O povo de Israel, ao longo de toda a história, e nós vamos acompanhando isso na Bíblia, era um povo teimoso. Nós vemos ali no Êxodo que Deus liberta eles do cativeiro egípcio, mas rapidamente eles se revoltam, rapidamente eles voltam a pecar, e eles ficavam naquela trajetória. O livro de Juízes é um livro que é muito caracterizado por isso. Lá no livro de Juízes, nós vemos várias vezes escrito que Deus levantou um juiz para auxiliar o povo de Israel. Esse juiz, então, ele era levantado, ele salvava o povo de Israel, e aí, em seguida o povo se rebelava e pecava contra Deus. E cada vez de uma forma pior, cada vez iam mais longe na transgressão. Então nós vemos aqui, pegar como um exemplo, que está escrito: tornaram então, ou seja, voltaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder por quanto fizeram mal. E aí fala que eles serviram o rei dos Moabitas por 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor ressuscitou um libertador. E esse era o ciclo que acontece diversas e diversas vezes no livro de Israel. Tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor levantou ali e por 20 anos oprimiu os filhos de Israel. E vai indo esse ciclo. Então Deus levanta um juiz para salvar o povo e o povo volta a pecar. Até que o livro de Juízes termina com uma história muito trágica e dramática de quando acontece um assassinato horrível da concubina de um levita,
e ele então parte o corpo dessa mulher ao meio e começa uma guerra interna em Israel. Nós vemos aqui degradação o povo de Israel chegou. Depois nós estudamos que ao longo da história do povo de Israel, que chega um momento em que novamente eles se rebelaram, eles não seguiam aquilo que era justo perante os olhos de Deus, eles são mandados para o cativeiro da Babilônia, mas Deus faz uma profecia de que um dia eles voltariam ali. Nessa profecia nós lemos o livro de Jeremias. Nós temos a história de Daniel, lá no capítulo 9, de que Daniel ele leu essa profecia, de que ele entendeu que eles voltariam. Aqui, ó. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as oscilações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel ora para que o povo volte, e ele entende ali, recebe a profecia das 70 semanas, ou 490 anos, e ele entende de que eles voltariam para edificar Jerusalém. Deus já tinha prometido isso, de que uma hora eles voltariam para Jerusalém. Mas quando eles voltam do cativeiro, os fariseus, eles surgiram como um partido político e eles tinham medo de que o povo novamente voltasse a pecar, voltasse a cair ali e de que eles fossem escravos novamente de outra nação, fossem levados cativos. Eles eram extremamente nacionalistas. Por isso, eles pegaram as leis que o povo de Israel tinha, as leis apresentadas na Bíblia, e tornaram delas um fardo. Porque eles olharam e falaram, bom, se a gente manter desse jeito, a gente já viu que o povo peca, vamos tentar dificultar ao máximo o pecado, vamos exigir mais das pessoas. E aí a lei ficou um negócio pesado, ficou um negócio ruim. E era esse o contexto que eles estavam ali, esse era o contexto dos fariseus. Eles deixaram de seguir aquilo que a Bíblia falava sobre praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente de Deus, e começaram a pedir sacrifícios extremamente pesados, sacrifícios que as pessoas não tinham condições de cumprir. No livro de Isaías, capítulo 58, nós estudamos também sobre o jejum. Na prática, o que era pedido do povo de Israel era 4 dias de jejum por ano. Mas os fariseus exigiam de que aqueles que fossem pessoas puras, pessoas boas, jejuassem todas as segundas e quintas. E eles davam muita importância para esse jejum, principalmente pela questão das aparências. Então aqui no livro de Isaías, que foi escrito muito tempo antes deles, mais de 400 anos antes, nós temos Deus falando para o profeta Isaías qual era o verdadeiro jejum que ele queria. Ele diz, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ou seja, mesmo enquanto o povo peca, ainda me procuram dia a dia. Eles têm prazer em saber os meus caminhos. Eles querem ser um povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Eles perguntam-me pelo direito da justiça. Eles têm prazer em se achegar a Deus. Ele não está falando de pessoas que não querem saber de Deus, ele está falando de pessoas que procuram conhecer a Deus. Mas a pergunta que eles fazem é, por que nós jejuamos e você não se atenta para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? E aí Deus responde, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz alta. Ou seja, eles não jejuavam para pedir perdão de seus pecados. Eles jejuavam ali para cumprir os seus vossos interesses. Eles não oravam pedindo a Deus, Pai, me perdoa, eu errei. Oravam falando, Senhor, eu quero o próximo carro do ano. Senhor, eu quero ganhar mais no meu serviço. Senhor, o meu vizinho me xingou. Faz uma desgraça cair sobre ele. E fala-lhe que esse jejum Deus não viria. Então ele fala, seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a cabeça como um junco e estenda debaixo desse pano e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? E aí ele responde, esse é o jejum que eu pedi? O jejum que eu pedi é simplesmente que você se incline, que você se suje com saco e cinza? É isso que eu quero, a sua humilhação? E aí ele responde explicando qual é o jejum que Deus deseja. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor e te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares no meio de ti o jugo, o dedo que ameaça ao falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia.
e responde aqui no final, né? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Era isso que Deus nos pedia. O que ele nos pede não é uma humilhação apenas física, não é que eu me chicoteie como outros deuses, falsos deuses pediam, não é que eu sacrifique meus filhos como os falsos deuses pediam, mas sim o que ele pede é que nós desfaçamos a injustiça, desfaçamos a servidão, ou seja, lutemos para cuidar daqueles que são oprimidos, repartir o pão com quem não tem o que comer, cuidar daqueles que não têm onde dormir, vestir aqueles que não têm o que vestir. É interessante que aqui ele apresenta um cuidado que Deus tem conosco, que Deus nos promete lá em Mateus 6, mas aqui ele também apresenta para nós que ele espera que nós façamos o mesmo pelos outros, por aqueles que não têm condições. Então, lá em Mateus, no capítulo 6, 7, 8, 5, 6 e 7, nós temos o Sermão do Monte. E nós temos ali, quando Jesus vira e fala, olha, não andeis ansiosos pela vida, quanto que comer ou beber, nem pelo que há de vestir. E Jesus ali, ele faz uma promessa, ele fala, não se inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. E ele diz que se Deus cuida da erva do campo, cuida dos passarinhos, então ele vai cuidar de nós. E que aqueles que se preocupam com o que comer, o que vestir, são aqueles que são os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus. Os gentios é que procuram essas coisas. Deus promete que ele cuidaria de nós. E ele pede que nós também cuidemos dos nossos semelhantes. E era esse o jejum que os fariseus ignoravam. Aqui também fala de que ele clamava de que o sábado deve ser um dia deleitoso, santo dia do Senhor, um dia em que nós desviamos de cuidar dos nossos próprios interesses. Nós o honramos não seguindo os nossos caminhos, não fazendo a nossa vontade, mas sim fazendo a vontade de Deus. E os judeus, naquela época, os fariseus, eles tornavam o sábado um pesadelo também, um fardo. Eles não faziam com que o sábado fosse um dia deleitoso. Ou seja, mesmo estudando a Bíblia, mesmo estudando, conhecendo esses textos, eles não colocavam isso em prática. E essa era a grande diferença entre os líderes religiosos da época e Jesus. Caminhando agora na nossa lição, aqui no capítulo 2 de Marcos, nós temos, de novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aqui nós temos um chamado muito interessante de Jesus ao discipulado de um homem que era Levi, um cobrador de impostos, que estava lá sentado na coletoria. E Levi não era bem visto pelo povo. Os judeus enxergavam os cobradores de impostos como traidores do seu próprio povo. E chamavam eles de pecadores. Para um judeu, um cobrador de imposto era alguém tão corrupto quanto um assassino. E Jesus olha para um homem desse, que era totalmente desprezado, ele chama esse homem para o discipulado. Isso nos é um alerta também, de que o discipulado não envolve apenas escolher os melhores, aqueles que falam bonito, aqueles que se vestem bem, mas o discipulado é um chamado que se estende a todas as pessoas, independente de classe social, de como essa pessoa é vista. Nós temos que levar o evangelho a essas pessoas e temos que chamar essas pessoas a seguir a Jesus. E aqui nós chegamos novamente no próximo conflito. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eles fizeram em grande número e também o seguiam. Os escribas, os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Os escribas, os fariseus, eram os grandes líderes da época, não só líderes políticos, mas também líderes religiosos e líderes acadêmicos. Eles eram mestres, eles eram doutores, eles tinham muita influência. E eles viam Jesus comendo com pecadores e publicanos, pessoas que eram desprezadas. Por isso eles olharam para os discípulos e fazem esse questionamento. Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Aqui nós somos apresentados para o segundo conflito, para a segunda grande controvérsia que a lição nos traz. Que era o quê? O preconceito. O preconceito daqueles homens com outras pessoas. E esse preconceito, nós entendemos que nós muitas vezes cumprimos esse preconceito. Por quê? Porque todos nós somos pecadores.
Todos nós somos corruptos em algum nível. Seja no meu trabalho, no dia a dia, quando eu deixo de entregar aquilo que me pede, quando eu dou um jeitinho para sair mais cedo, seja em casa, quando eu me recuso ali a fazer alguma coisa para ajudar minha família, seja com a própria lei de Deus, quando ele fala, eu sei que é sábado, mas vou fazer isso aqui, não dá nada não. Eu sei que fala para não mentir, mas vou mentir só hoje. Não vou obedecer isso daqui hoje. Nós somos corruptos, mesmo em pequenas coisas, e muitas vezes nós somos os primeiros a apontar o dedo e a julgar aqueles que são corruptos, que nós conhecemos, principalmente hoje, com toda uma discordância política que temos, muito rápido nós falarmos, um político é corrupto. E já pensou Jesus andando com político? Jesus andando abraçado com políticos, almoçando na mesa deles? O quão estranho seria para nós? O quanto essa imagem também nos causa estranheza, porque nós temos esse preconceito? E aqui já é o segundo chamado, a segunda contracultura que Jesus quebra, que nós não devemos ter preconceito com nenhum tipo de pessoa. E Jesus responde: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ou seja, Jesus ele se apresenta como um médico espiritual. Ele não veio a essa terra apenas para se fazer de bom, apenas para mostrar que ele era bom, mas ele veio para nos levar ao arrependimento. Ele veio para nos salvar. E que precisam de salvação aqueles que entendem que são doentes. E essa é a resposta de Jesus, de que ele comia e bebia com os pecadores, que afinal todos somos pecadores, mas o motivo disso era o quê? Era levar cura a essas pessoas. Hoje nós somos chamados a interagir com os pecadores, interagir com talvez um publicano, com alguém corrupto, com alguém que não guarda a lei de Deus, não para nos tornarmos parecidos com essa pessoa, mas para levar essa pessoa para mais próxima de Jesus. Caminhando agora aqui na lição, nós já chegamos no próximo tema, que é o tema da lição de terça-feira, acelerando a recapitulação, que gira diretamente com o jejum. Lembra que nós estudamos em Isaías 58 qual era o jejum que era esperado? Bom, no versículo 18, aqui nós temos: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Provavelmente, pode ser um sábado, pode ser essa situação ali de que era uma segunda ou uma quinta-feira, em que era o dia que as pessoas jejuavam. E aí alguns desses fariseus vão e lhe perguntam: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então Jesus ele responde de uma forma muito inteligente: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhas, do contrário, o vinho romperá os odres, tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novas. Aqui a lição traz isso também, de que essa resposta de Jesus, essa resposta contrasta muito o ensino de Jesus com o ensino dos líderes religiosos. Ele mostra que o ensino dos líderes religiosos era comparado com aquela veste velha. E essa é a forma como ele mostra que os métodos daqueles mestres eram totalmente deturpados. A verdadeira religião não era isso que eles pregavam. Que Jesus ele veio para nos levar à verdadeira religião. E aqui, na continuação, nós temos Jesus falando uma frase muito conhecida, que Jesus é o Senhor do sábado. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no aos fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. É interessante estudar alguns aspectos desse verso, como, por exemplo, Jesus não falou: eu vim aqui para abolir o sábado. Ele não falou que o sábado não era mais válido. Ele concorda com a validade do sábado. Ele, inclusive, reafirma isso. Ele fala que ele é o Senhor do sábado, ou seja, o sábado ainda deve ser guardado. Em nenhum ponto eles discordam sobre o dia de guarda ser sábado ou não. Esse é o ponto que eles concordam. Mas essa terceira controvérsia que é apresentada aqui é sobre a forma correta de se guardar o sábado. Nós estudamos aqui em Isaías 58 isso. Em Isaías está escrito: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar de seus próprios interesses no meu santo dia. Ou seja, a forma correta é não cuidando dos seus próprios interesses no santo dia. É chamar o sábado de um dia deleitoso e santo dia do Senhor, um dia de honra. E honrar o sábado, não seguindo os meus próprios caminhos, não fazendo a minha vontade,
mas sim me deleitando no Senhor. Essa é a forma como se deve guardar o sábado. É um dia separado, não apenas não para fazer aquilo que eu gosto, não para fazer aquilo que é minha vontade, mas sim para adorar a Deus. E aqui, os fariseus, eles enchiam o sábado com proibições, com dificuldades, e isso impedia as pessoas. Nesse caso, os discípulos estavam comendo. Eles falaram, não pode comer no sábado dessa forma, você já devia ter preparado ontem. Não é correto que você coma, se alimente no sábado. E aí Jesus responde que o sábado ele foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado foi feito como um dia de descanso para o homem. E é interessante aqui que isso não é dito apenas para o judeu, já que o sábado foi estabelecido na Bíblia muito antes sequer da nação judaica existir. Nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 1, de que Deus ele cria tudo, mas aqui no capítulo 2 nós temos: havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus criou o sábado para toda a humanidade. Os judeus nem existiam nessa época, todos os humanos deveriam adorar o sábado. E não é isso que está em questão aqui em Marcos. Não é isso que está sendo discutido, mas sim a forma correta de adorar ao sábado. E essa é a forma correta, deixando de fazer seus próprios interesses e fazendo os interesses do Senhor. Outro ponto interessante aqui é a forma como o ministério de Jesus foi retratado ao longo de todo esse capítulo, um ministério que não se resumia só à igreja. Nós vemos Jesus pregando, nós vemos Jesus indo até pregadores de impostos, nós vemos Jesus almoçando com eles, ceando, ou seja, atividades sociais, nós vemos Jesus nas áreas rurais, nas searas. Então nós vemos que Jesus ele tinha um ministério que se estendia para fora da igreja. E esse é um chamado que nós temos hoje. A igreja ela está no centro do nosso ministério, mas a sua missão se estende para fora. Nós somos chamados a levar as pessoas de fora também para conhecer a Jesus. Enfim, continuando na lição, ela traz um salto aqui até o versículo 20, em que nós temos um contexto muito interessante, que é uma história em formato de sanduíche. O que é isso? A história em formato de sanduíche é uma estratégia utilizada ali por Marcos para contar uma história. Então ele pausa essa história, conta uma outra história no meio do caminho, em seguida ele finaliza aquela história principal. E nós vemos essa estratégia em outros livros, talvez filmes, mas seria algo, por exemplo, algo semelhante a: eu estou aqui contando uma história e eu falo, quer ver um exemplo? Aí eu paro, conto algo que já aconteceu e depois eu volto e finalizo explicando, mostrando a semelhança dessas duas histórias. E aqui Marcos usa essa estratégia. Nessa história, nós lemos então de que Jesus foi para sua casa e a multidão novamente o seguiu, de um modo que nem aqueles que estavam em sua casa podiam comer, ou seja, Jesus não tinha nem tempo de comer, ele ia lá curar as pessoas. Os parentes de Jesus ouviram isso e foram prender, falando: "Isso é louco de si, esse cara não quer nem comer, ele só quer ficar envolvido nessa missão, não vai nem comer, ele está louco." Foram lá para prender. Essa acusação de falar que Jesus estava louco é uma acusação muito grave que esses familiares de Jesus faziam. E o outro motivo pelo qual eles faziam isso era o quê? Eles sabiam as polêmicas que Jesus estava se envolvendo ali fora. Essas polêmicas com os líderes religiosos, eles respeitavam aqueles líderes. Eles acreditavam que Jesus podia curar, eles acreditavam que Jesus tinha poder realmente para perdoar pecados, acreditavam que Jesus ele podia fazer seu ministério, mas eles não queriam que Jesus fosse contra as figuras religiosas daquela época. Então, eles tentaram prender Jesus. E isso é muito interessante de se enxergar, que a própria família de Jesus não tinha um conhecimento completo sobre quem ele era. Então Marcos encerra isso e ele abre aqui um parênteses para uma outra história. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: "Ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios." Então, convocando Jesus, disse por meio de parábolas: "Como pode Satanás expelir a Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado ao filho dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo." Então aqui, nós temos essa pausa sobre a história de família de Jesus e apresentado um quarto conflito já,
que é essa acusação dos líderes religiosos. Eles acusam o poder, o conflito, a controvérsia está em si sobre a autoridade e o poder de Jesus, porque eles atribuem essa autoridade de Jesus a Satanás. E a resposta de Jesus é muito clara. Ele olha e fala: ora, se o meu poder vem de Satanás, por que Satanás expulsa Satanás? Isso por si só não faz sentido nenhum. Veja bem, uma casa dividida não subsiste. Uma casa dividida entre si não subsiste. Então, nós entendemos aqui de que Jesus está falando: não é pelo poder de Satanás que eu faço essas coisas. Se fosse, Satanás seria muito. Não seria uma atitude muito inteligente, seria um tolo. Porque não faz sentido alguém se dividir, lutar contra si mesmo. Isso só enfraquece o poder desse reino. Então Jesus, ele complementa respondendo de que ele seria semelhante a um ladrão, nesse caso, que invade a casa do valente para roubar dos bens. Não é possível fazer isso sem amarrar esse valente, para então saquear a casa. A lição traz isso também, de que Jesus, ele fala que ele é um ladrão que entra na casa de Satanás, amarrando o príncipe das trevas para libertar os cativos. Nós somos os cativos de Satanás. Nós estamos num mundo que é governado pelo pecado. Mas Jesus, ele entrou neste mundo, prendeu Satanás para que ele pudesse nos levar de volta, para que pudesse nos resgatar. E aqui Jesus, ele responde e fala que todos os nossos pecados têm perdão. Todas as blasfêmias, tudo que nós fazemos tem perdão. Menos uma coisa. A única coisa que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o pecado imperdoável. E o que seria o pecado imperdoável? Lembra quando nós lemos a história do faraó, de que ele se endureceu o seu coração e ele não deixava o povo ir? Este é o pecado imperdoável. É quando nós endurecemos o nosso coração e nós nos recusamos a ouvir o Espírito Santo. É quando alguém nega o perdão. Se você olha e fala: não, isso está tudo bem, um advogado no tribunal consegue convencer ali de que o seu réu é inocente. E aí o juiz fala: não, beleza, ele é inocente. Mas ele olha e fala: não quero ser inocente, eu não quero ser inocente, eu sou um criminoso, eu quero continuar cometendo crimes. Não, mas se você mostrar que você não quer mais cometer crimes, você ser liberado. Não, eu quero continuar. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É quando você nega o perdão. E se uma pessoa nega o perdão, então não tem como ela ser perdoada. Ela não quer ser perdoada. E por isso que é um pecado eterno, porque é um pecado que nunca terá perdão. Então aqui nós temos a conclusão daquele primeiro conflito que é iniciado aqui, com a família de Jesus prendendo Jesus. Fala que chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamar Jesus. E muita gente que estava lá ao redor falou: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então Jesus lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. O último conflito que a lição nos traz é um conflito familiar. A família de Jesus, ela cedeu às tradições, cedeu aos costumes. E eles não queriam apoiar Jesus em sua missão. Existem muitos cristãos hoje no mundo que não têm apoio dentro de suas próprias casas, que a sua própria família não os apoia. E quando eu li a lição, acredito que esse foi um dos pontos mais fortes que a lição trouxe, de que muitas vezes um cristão ele fica alienado do seu próprio parente, porque os seus costumes, a sua cruz e a sua decisão de seguir a Jesus diferem muito daquilo dos seus parentes que não tomaram a mesma decisão. E nós vemos que até mesmo Jesus sofreu esse preconceito da sua própria família, mesmo Jesus era excluído da sua própria família. Lembra que quando a gente leu Jesus falando de que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir? Nós podemos até olhar e falar: nossa, Jesus está falando então que a sua própria casa não pode subsistir. A sua família não está em harmonia com a vontade de Deus. Mas a lição de quinta-feira nos traz isso, de que nessa parte, Jesus ele respondeu reconhecendo isso e redefinindo o conceito de família. Todos aqueles que são nossos irmãos de fé, aqueles que fazem a vontade de Deus, são irmãos e irmãs de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, aquele que se alinha com a vontade de Deus se torna sua família. E hoje nós somos chamados a ser da família de Jesus, assim como nós somos chamados a levar a palavra, a levar a nossa família, a acolher essas pessoas que são abandonadas por sua família. Em muitos países, por exemplo, países muçulmanos, se uma pessoa se afirma cristã, a família tem o direito de matar essa pessoa por essa decisão. A família de Jesus, ela se estende para fora dos laços de sangue. E esse é um dos chamados que nós temos. Por fim, a lição conclui na sexta-feira com um texto muito interessante.
Os espias não ousaram responder a Jesus na presença da multidão, por temor de se envolverem em dificuldades. Sabiam que Jesus disse a verdade. Eles sabiam que Jesus falava a verdade. Em vez de violar as tradições, eles deixaram o homem sofrer, ao passo que socorreria um animal por causa do prejuízo para o proprietário, caso fosse negligenciado. Assim, maior era o cuidado que manifestavam por um animal do que por uma pessoa, criada à imagem divina. Isso ilustra a atuação de todas as religiões falsas. Criam no ser humano o desejo de se exaltar acima de Deus, mas o resultado é degradá-lo abaixo dos seres irracionais. Toda religião que combate a soberania de Deus tira do ser humano a glória que lhe pertencia na criação, e lhe é restituída em Cristo. Toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidosos para com as necessidades, sofrimentos e direitos humanos. O Evangelho dá alto valor à humanidade, como a aquisição do sangue de Cristo, e ensina um amável interesse pelas necessidades e aflições humanas. O Senhor diz: farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e do que o ouro fino de Ofir. Então, o que são os pontos principais que nós temos aqui da lição? Acredito que o primeiro ponto que nós temos é que a religião, o cristianismo, ele é contracultural. Jesus, em diversos pontos, ele vai contra os líderes religiosos, ele vai contra os líderes acadêmicos, até mesmo contra os líderes políticos. Ele não os desafia, ele não os afronta. Ele fala: olha, o que vocês estão fazendo está errado, e eu vim para mostrar qual é a verdade. Jesus, ele acolhe os necessitados, ele acolhe as pessoas que eram tidas como párias pela sociedade. E nós hoje somos chamados a fazer a mesma coisa. O Evangelho nos chama a acolher essas pessoas que são abandonadas até mesmo por suas famílias. E pense sobre isso em sua casa, reflita sobre isso, como nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Como podemos acolher nossos irmãos que às vezes não têm com quem se apoiar, com quem conversar, às vezes não têm com quem contar dentro da sua própria família. Vamos orar pedindo para que Deus nos guie nessa semana e que Ele nos oriente sobre isso. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma recapitulação. Obrigado, Pai, por ter deixado tantas histórias, tantas demonstrações, tantas lições para nós que demonstram que nós devemos aplicar as coisas em nossa vida. O Evangelho que Jesus apresenta e a forma como Marcos apresenta Jesus é como alguém que faz mais do que falar. Jesus, ele tinha fé e ação. O Evangelho de Jesus era isso, era não só estudar a palavra de Deus e explicar a palavra de Deus aos outros, mas também agir em seu benefício, cuidar dessas pessoas. Que nós possamos hoje, Pai, colocar a nossa fé em prática, ajudando os necessitados, ajudando aqueles que não têm uma família para se acolher e colocando todas essas pessoas sob os seus braços na sua família, Pai. O Senhor seja conosco todos os dias, perdoe os nossos pecados, Pai. Nos ajude a desviar o nosso pé de profanar o Santo Sábado, nos ajude a estender o discipulado até mesmo a pessoas que aparentemente não têm serventia, até mesmo a pessoas que a sociedade tem preconceito. Nos ajude, Pai, a perder o preconceito contra as pessoas que nós temos, e seja nos guiando e nos conduzindo nessa caminhada. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo estudo, por ter estado até aqui, e espero que você tenha aprendido, recapitulado, relembrado pontos muito interessantes, e que toda essa conversa tenha sido útil para fortalecer a sua fé e te ajudar no seu crescimento espiritual. Por aqui me despeço, fique com Deus e até a próxima.